humor. Porque Uhum. se não tiver graça, se não tiver piada, se a criança não ri, ela vai para o celular rir e achar divertido. Então, é difícil para caramba com esse tema, Sim, sim. né? Fazer humor, mas a gente vai acabar achando uma, uma coisa engraçada para alguns momentos, e a gente vai ter um ilustrador dedicado, muito bom, que chama Orlando Pedroso, e então isso já ajuda para criar umas situações cômicas, né? O Legal. cara está com uma vaca na mão, o outro está com a galinha, e aí bota um diálogo. Então, tem que achar coisas a partir do conteúdo, né? E então a Paloma tinha mandado uma listinha de questões, não Sim, foi? sim, sim. Eu Como mandei é que a aqui de gente novo. pode? O senhor quer comentar? Bom, algumas observações, tá, José? Como a Paloma tinha comentado, eu sou professor do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo, leciono Economia Política Internacional desde 2017, né? Então, eu tenho algumas aulas específicas sobre o sistema financeiro, sistema monetário internacional, e tenho dado aula na pós também nos últimos anos, no mestrado profissional. E Que nesse legal! mestrado eu tenho dado uma aula específica sobre a moeda nas relações internacionais. Obviamente que é uma aula com foco para um público mais de pós-graduação voltado às discussões sobre governança global. Então, a ênfase é mais nas relações financeiras e monetárias contemporâneas. Porém, a partir da lista, né, que a Paloma me enviou, embora eu não seja um historiador, tá? Isso é importante deixar claro, a minha área de Uhum. expertise é em política internacional contemporânea e economia contemporânea. O Eu professor, o senhor vem do que? Da RI? eu fiz um trabalho de pesquisa aqui, então fiz algumas anotações em relação a alguns pontos aqui que eu tinha dúvida também, e selecionei uma bibliografia sobre o tema, isso é importante. Então, para além da nossa conversa, eventualmente eu posso enviar essas anotações que eu fiz para vocês também, não é nada Ah, muito tá ótimo, estruturado, tá mas ótimo. algumas observações mais gerais em relação a cada ponto. Mas eu selecionei algumas obras de referência que eu acho que eventualmente vocês podem consultar depois para referenciar cada informação específica, tanto alguns livros quanto algumas reportagens. Eu selecionei uma reportagem da BBC do ano passado sobre a história do dinheiro, que ela é bem completa, ela também foi realizada com base em várias entrevistas, em várias fontes. Então, acho que eu selecionei algumas fontes aqui que podem ser Que bom, que consultadas bom. depois. E o que eu anotei aqui, selecionei, são pontos pacíficos, assim, não são pontos que eventualmente vão levar a dúvidas em relação a uma informação ou outra, que eu acho que era uma preocupação que a Paloma tinha comentado anteriormente, mas eu acho que a gente pode seguir esse roteiro, então vocês irem levantando as perguntas, eu respondendo aqui com base nas minhas anotações e, enfim, algumas informações aí Perfeito. que população e aparecendo conforme a gente for conversando. Ótimo. E um detalhe, José, o Ler fez essa apresentação, mas na época que ele me deu aula, ele já parecia aluno também, tá? Ah, Eu não, Agora ele continua aparecendo. Pois é, eu não sou pois. tão novo quanto eu aparento, viu? Mas obrigado pelas palavras. Que ano que eu dei aula para você, Marina? Nossa, Paloma, nem desculpa. imagina, eu nem sei, Laerte. Mas você me deu aula 18, mais de uma vez. 19? Ou Eu foi entrei em depois? 2017. Foi. Eu entrei na PUC em 17, então eu devo ter dado aula para você em 2018. Naquela época eu era mais novo. Já Mas não você sou mais tão novo. continua parecendo aluno novo. Que Obrigado, bom, né? obrigado. Que mantenha. Vamos lá. Que bom. Eu Mas acho que deixa eu só fazer Fala, Zé. uma curiosidade aqui, porque o senhor vem da RI, do RI mesmo, vem da economia. Eu sou formado em Relações Internacionais mesmo, José. Eu fiz RI na Unesp durante a minha graduação. Na minha pós-graduação, eu vim fazer meu mestrado no Instituto de Relações Internacionais da USP, aqui em São Paulo, porém Tá, na tá. linha de Economia Política Internacional. Então, na minha pós-graduação,
eu comecei a me especializar nessa área específica, né, da economia política internacional. No meu doutorado, eu fiz no departamento de ciência política, mas na linha de relações internacionais e na sub-área de economia política internacional. A minha agenda de pesquisa, que eu tenho me debruçado ao longo da última década, é a cooperação internacional para o desenvolvimento. Então, tenho estudado aí vários atores, várias dinâmicas desse campo, tenho alguns artigos, né, e capítulos de livro publicados sobre o tema. Mais recentemente, eu fiz um pós-doutorado no SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, de 2019 a 2022, no núcleo de estudos internacionais, nessa área de cooperação internacional para o desenvolvimento. Então, esses temas, finanças, relações monetárias, desenvolvimento, são temas que me interessam, que estão dentro da minha agenda, embora, como eu comentei, nas minhas pesquisas eu trabalho mais com dinâmicas contemporâneas, né? Então, a minha tese de doutorado para cá, minhas pesquisas são do século XXI para frente, mas, como eu havia comentado, né, sempre que eu começo essa aula sobre moeda e relações internacionais, eu começo fazendo ali uma introdução, né, trazendo algumas discussões históricas, né, sobre o surgimento, né, a evolução da utilização da moeda, do dinheiro, chegando aí aos fenômenos mais contemporâneos, né? Então, vou tentar contribuir aqui como conseguir. Espero que vocês aprovem. Não, nós vamos desasnar aí com o professor. Vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta, Laerte, é o que você, entendendo o contexto geral do livro, o que você acha que a gente não pode deixar de falar, que seria assim muito grave? Perfeito, Paloma, perfeito. Olha, eu acho que primeiro a discussão conceitual, né? Então, o que é dinheiro? E eu acho que trazer uma explicação muito clara, muito simples, que seja envolvente, né, para o público. Então, explicar que dinheiro é algo que a gente usa para comprar coisas, né, que a gente precisa ou que a gente quer. Então, acho que uma definição mais ampla nesse sentido, e que o dinheiro ele pode tomar diferentes formas, e que a moeda seria a representação física desse dinheiro, né? Seria como a gente poderia, então, como esse dinheiro toma forma nas relações econômicas dentro de uma sociedade, né? Para além dessa discussão conceitual mais básica, né, sobre o que é dinheiro, aí uma discussão que eu acho que é um pouquinho mais avançada, assim, que é uma discussão que a gente já trabalha em graduação, trabalha em pós-graduação, mas eu acho que pode ser adaptada para um público infantil, que é a discussão sobre as funções do dinheiro, né, ou mais especificamente da moeda, né. Então, falar que a moeda ela pode servir como meio de troca, como uma unidade de conta e como reserva de valor. É um linguajar um pouco mais técnico, assim, você vai ver, por exemplo, essa discussão em qualquer livro básico de economia internacional, de economia, enfim, mas eu acho que dá para adaptar para uma linguagem mais simples, né? Então, falar que a moeda ela serve como meio de troca. O que é um meio de troca, né? Ela servia ali como um instrumento para intermediação de trocas econômicas, né? Seja de produtos ou de serviços. Então, em uma situação de escambo, que a gente precisa trocar produtos por outros, é muito difícil, né? A gente chegar ali a um mesmo acordo em relação a qual vai ser o valor dado a cada bem, e também em função da dificuldade das pessoas terem o mesmo interesse naquele bem, naquele determinado momento, né? Então, imagina se eu tiver que fazer compras no mercado e tiver que pagar por essa compra com aulas sobre economia internacional, ou relações internacionais de forma mais ampla. Eu preciso que o dono do mercado, né, tenha interesse nesse conteúdo, nessa oferta, desse serviço, e que ele precifique da mesma forma que eu estou precificando os bens daquele mercado. Então, a moeda, né, ela serve como um meio de troca, né, para facilitar essa troca de bens e serviços. Então, essa é a primeira função. A outra função, ela serve como uma unidade de conta. Quando a gente fala que a moeda ela serve como uma unidade de conta, a gente está falando que ela vai servir para medir o valor das coisas. Então, novamente, é muito difícil a gente fazer
essa contabilização se a gente não tiver alguma régua, né, algum padrão comum. Então, como que eu faria a mensuração dessa compra desse mercado por horas de aula, né? Sim, é algo muito subjetivo, né? Eu teria que pensar no valor das horas das aulas, nos produtos do mercado, enfim. Então, a moeda, né, ela sendo adotada como essa régua comum, ela ajuda, então, a precificar as coisas, o que facilita as relações econômicas em uma determinada sociedade. E, por fim, reserva de valor. Aqui parece um termo mais complicado, mas quando a gente fala em reserva de valor, a gente está falando basicamente, eu vou usar um termo mais técnico, depois um termo mais simples, né? Mas é basicamente transferir riqueza do tempo presente para o tempo futuro. Parece meio confuso, né? Mas é basicamente destacar que a partir da utilização do dinheiro, né, ou da moeda especificamente, a gente consegue guardar riqueza para o futuro. Então, é uma forma de você conseguir fazer essa transferência de renda. Então, essas seriam as três principais funções, tá, da moeda ou do dinheiro. Então, serve como meio de troca, como uma unidade de conta e como reserva de valor. Acho que isso é importante, tá, trazer dentro do livro, não sei se necessariamente com esse tecnicismo, mas eu acho que é uma discussão importante. Outro tópico interessante, eu acho que é falar sobre tipos de dinheiro. Tem uma Tá, discussão bem tipos de dinheiro. complexa, que envolve vários, a gente pode falar em vários tipos, mas eu acho que uma forma mais simples para um público infantil é falar só em dinheiro físico, então moedas e cédulas, e falar em dinheiro digital, cartões de crédito, débito, né, criptomoedas, enfim, acho que dá para fazer essa diferenciação mais simples. Outra discussão interessante é falar como o dinheiro é feito, falar que o dinheiro ele é tanto produzido pelo governo ali por meio da emissão de moedas e cédulas, mas que também o dinheiro, né, dentro de uma sociedade, ele é produzido por outras instituições, como os bancos. Então, falar um pouquinho sobre o papel dos bancos na circulação de dinheiro. Quando um banco ele empresta dinheiro para as pessoas, ele está criando dinheiro, né? O banco ele nunca vai emprestar apenas o dinheiro que ele tem depositado com ele. Ele sempre vai emprestar para além do que ele tem depositado. Então, o banco ele funciona com base na confiança. Qualquer banco, em qualquer lugar do mundo, se todas as pessoas correrem para sacar o dinheiro ao mesmo tempo, esse banco vai quebrar. É o que a gente chama de uma corrida Verdade. aos bancos, de uma crise bancária. Então, o banco ele funciona na confiança, ele pega seu dinheiro e empresta para as outras pessoas, tendo a crença de que as pessoas não vão resgatar esse dinheiro ao mesmo tempo. E ao os bancos fazerem isso, eles criam moeda em uma economia. Então, por isso que uma das políticas, não precisa entrar nesse detalhe, mas uma das ferramentas de política monetária que os governos possuem para controlar a quantidade de moeda em circulação em uma economia é a partir das regulações referentes aos compulsórios, né? Quanto que os bancos precisam ter depositado do dinheiro dos clientes para poderem emprestar, né? Então, se o governo flexibiliza isso, passa a exigir que os bancos tenham menos compulsórios em relação ao que eles podem emprestar, isso expande a oferta. Se o governo adota uma política mais restritiva de querer reduzir a oferta monetária dentro do país, então ele pode exigir que os bancos aumentem, né, essas reservas mínimas. Então, falar como o dinheiro é feito, acho que pode ser interessante. Não, Aí isso é falar muito sobre bom, a... porque tem várias formas, né, de fazer dinheiro, inclusive o dinheiro falso, né? Pois é, inclusive dinheiro falso. E tem histórias, até curiosidades interessantes, assim, que eu estava lendo nessa pesquisa sobre casos, né, de emissão de dinheiro falso, inclusive na Grécia Antiga, quando... agora eu não vou lembrar aqui, mas eu tinha passado por essa história, depois eu pesquiso e passo para vocês, mas no contexto Ah, das isso é guerras do bom, pô. Na Peloponeso, uma antiguidade cidade já tem. emitiu dinheiro falso para pagar uma dívida com Esparta. Eu vou achar isso aqui, eu mando para vocês, mas são
algumas curiosidades interessantes. Muito bom. Tá. Bom, aí fala sobre a história do dinheiro, né? Acho que esse é um ponto que a gente pode aprofundar mais, né, nas próximas perguntas. Aí questões mais gerais, assim, que aí não necessariamente são questões didáticas, substantivas, mas talvez falar sobre o uso responsável, né, do dinheiro, a importância de poupar, de gastar com sabedoria, de doar, falar um pouquinho sobre segurança, né, talvez, como reconhecer dinheiro falso, cuidados com gastos online. Acho que talvez, dado que é um livro para crianças, né, possam ser algumas questões que possam ser mencionadas. Sim, tá ótimo. Posso seguir, Zé? Você quer fazer algum acréscimo? Tô achando ótimo aqui, professor. Que bom. Vamos lá. A gente está tentando fazer pela divisão histórica tradicional, assim, então, antiguidade, moderna, contemporânea, faltou medieval, moderna, contemporânea. E nessa parte do surgimento do dinheiro, do desenvolvimento, a gente está tentando fazer cronologicamente, pensando no tempo da pré-história, até chegar nas civilizações e tal. Tem algum marco que seja muito importante falar? Porque a gente colocou assim, surgimento das primeiras moedas, a gente colocou como que isso se dava no Egito Antigo. Então a gente começou, assim, a gente está tentando falar de alguns marcos que são históricos, mas eu não sei se tem alguma coisa que a gente está Sim. deixando passar. Então, né, que pura, né? Então, isso a gente está falando de 10 mil anos antes de Cristo, a 5 mil anos antes de Cristo. As pessoas, então, passam, né, a trocar diferentes produtos, né, como formas de dinheiro, né? Então, começam a surgir objetos como conchas, pedras, metais preciosos, né? Mas um marco interessante que eu já tinha lido sobre, eu acabei resgatando aqui, lendo algumas coisas para essa conversa, foi na Babilônia antiga, na antiga Mesopotâmia, que é quando surge ali um primeiro sistema de crédito livremente, obviamente, né, semelhante a um sistema de crédito mais contemporâneo, em que as pessoas elas podiam depositar sacos de grãos em silos ali do estado e em troca receber a espécie de tabletes de argila com a inscrição da quantidade que foi depositada, e eventualmente as pessoas poderiam usar esse tablete como dinheiro. Então, esses tabletes de argila da antiga Babilônia, né, na região da Mesopotâmia, costuma serem apontados ali, né, como ou costuma ser apontado como um marco aí do surgimento, né, e da evolução do dinheiro ao longo dos séculos, né? Mas as primeiras moedas mesmo criadas ali pela figura do Estado, né? Então com selo oficial ocorre na Lídia, né? Que é uma região da atual Turquia, ali na Anatólia. Isso vai acontecer por volta mais ou menos ali de 600 antes de Cristo, e elas são consideradas as primeiras moedas de metal padronizadas. E ela teve uma importância importante, ela teve uma importância relevante porque facilitou as trocas ali nesse período, né, a partir do momento que fixou ali valores específicos, né, em relação àquelas moedas. Isso passou a ser replicado por outras cidades-estado, né, pelas cidades-estados da Grécia e por outras regiões, né, naquele momento. Então, em várias fontes que eu consultei, é mencionado de que as primeiras moedas surgem na Lídia, tá? Que era uma cidade-estado da região da atual Turquia. Então, acho que esse é um ponto importante, porque
em momentos anteriores, né, quando as pessoas começam a usar diferentes metais, né, prata, cobre, depois prata, né, entre outros objetos, né, como troca, havia sempre o problema de verificar a qualidade daquele material, a sua veracidade, e que a partir do surgimento dessas moedas, né, você tinha ali padrões definidos por uma autoridade ali, estatal, né, embora não na figura do Estado-nação moderno, mas no contexto de uma cidade-estado que impulsionou, né, as trocas comerciais naquele momento. Outro marco muito importante é na China antiga, né? Vai ser na China que surgem as primeiras cédulas de dinheiro, né? Então, o papel moeda. E também pesquisei em várias fontes, foi durante a dinastia Song, por volta do ano 1000 da nossa era, em que esse império, né, ele emitiu ali oficialmente o primeiro papel moeda do mundo, que foi o Jiaozi, que era feito a partir da casca da amoreira. Então Oh, também que foi legal. importante porque os comerciantes eles usavam então esses recibos de papel, né, que representavam ali um dinheiro que era garantido pelo Estado, né? Então, diferentemente das moedas que eram cunhadas em metais preciosos, né? Então que tinham esse valor por si só, né? Pela preciosidade do metal, a gente está falando em um sistema que o valor dado àquele objeto, no caso a cédula de papel, ele existe na crença das pessoas de que aquele papel possui esse valor em função do papel do Estado, né, por trás, né, que é o que a gente chama de moeda fiduciária, né. Inclusive, é uma curiosidade que o Marco Polo, quando ele visitou o Oriente, né, ele ficou extremamente impressionado, né, com essa figura, né, do papel moeda, que facilitava, né, as trocas comerciais, era mais leve de carregar, e a partir daí isso vai sendo utilizado na Europa, né. E aí, em relação à Europa, né, então, na Idade Média, começam a surgir os bancos, né, em especial ali na Itália, os primeiros bancos modernos, por assim dizer, surgem ali nesse período, né, de final ali da Idade Média, em que os bancos começam a emitir essas letras de câmbio, né, que eram promessas de pagamento, que facilitava também as finanças da época, as trocas comerciais. Aí você tem o papel moeda moderno surgindo ali no século XVII. Pelo que eu pesquisei, o primeiro banco que emitiu notas foi o Banco da Suécia, em 1661. Porém, posteriormente, outros bancos europeus também passaram a emitir as suas próprias notas. Vindo mais para a contemporaneidade, eu acho que vale mencionar o padrão ouro, que vigorou ali do século XIX até a Primeira Guerra, entre guerras. Acho que a Paloma vai lembrar mais das minhas aulas, né? Paloma tinha uma aula que eu falava só sobre o padrão ouro, que foi um sistema em que o ouro se consistiu enquanto o principal ativo de reserva da economia global, porque as principais economias da época lastrearam as suas moedas no ouro. Então, Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, mesmo países da periferia ali do sistema, eles lastrearam as suas moedas no ouro. Então, cada moeda passou a representar uma quantidade específica de ouro. E parece algo trivial, mas não foi, porque a partir do momento em que todas as moedas foram lastreadas no ouro, era como se todas as moedas estivessem lastreadas entre si. Então, isso facilitava muito o comércio internacional e as finanças internacionais, porque naquela época, então, um investidor britânico ele poderia vir financiar, construir uma ferrovia na América do Sul, por exemplo, e não ficar preocupado com variação cambial. Se ele trocasse ali as suas libras esterlinas pela moeda local daquele país e essa moeda fosse desvalorizada, ele não precisaria se preocupar que isso acontecesse, porque ele poderia simplesmente, não, vou trocar por uma quantidade de ouro, compro a moeda, depois troco por ouro de volta, compro libra de volta. Então, isso gerou uma grande previsibilidade e estabilidade para as relações comerciais e financeiras internacionais, e foi um marco importante aí para o surgimento do sistema financeiro e monetário internacional moderno.
Outro marco importante, mais vindo para a contemporaneidade, foi o sistema de Bretton Woods, também conhecido como padrão ouro-dólar. Foi estabelecido ali no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, e esse sistema foi importante porque ele colocou o dólar como a principal moeda de reserva da economia mundial. Então, eu vou dar uma explicação técnica breve aqui, mas não precisa entrar para o livro, mas a ideia é que todas as moedas foram lastreadas no ouro, porém, apenas o dólar adotaria um sistema de câmbio fixo. Apenas o dólar não poderia ser valorizado ou desvalorizado em relação ao ouro. As outras moedas poderiam, em situações ali, em circunstâncias específicas. Então, na prática, foi como se todas as moedas estivessem lastreadas no dólar. Porque como o dólar estava lastreado no ouro, a ideia era que, olha, então, tanto faz, eu ter dólares ou ter ouro. Então, como o dólar era mais fácil de carregar, e quando a gente está falando em governos, a gente não está falando da compra de papel moeda, mas a gente está falando da compra de dívida pública, era mais interessante para os governos superavitários comprarem títulos da dívida pública americana e receber uma remuneração em cima desse investimento, do que acumular ouro, que precisa manter em estoque, tem custo e tudo mais. E por que isso foi importante? Porque, na prática, colocou o dólar como a moeda de reserva da economia global. Então, o dólar passou a ser utilizado como a moeda de referência, tanto para acúmulo de reservas por parte dos países, quanto para o estabelecimento ali de preços das commodities globais, para o estabelecimento das relações comerciais. E por que isso é importante? Porque não é uma mera curiosidade histórica, né? Isso vigora até os dias de hoje. Então, mesmo com o fim do Bretton Woods, ali no começo dos anos 70, embora o dólar, ele o governo americano não adote mais um sistema de câmbio fixo, de modo que o governo não tem nenhuma obrigação de lastrear o dólar em relação ao ouro ou a qualquer outro ativo, o dólar ele continua sendo a moeda de reserva da economia global. Não só de reserva, mas de troca, né? Então, hoje a gente tem ainda uma situação em que a maior parte das reservas globais é mantida em dólares, em que a maior parte das relações comerciais acontece em dólares. Então, talvez valha mencionar, não sei, tá? Eu acho que talvez seja um detalhe, né? Mas o sistema de Bretton Woods ali no contexto pós-Segunda Guerra Mundial como um marco importante para as relações monetárias internacionais. Aí, de forma mais geral, acho que fala do dinheiro digital, né? Então, no final do século XX, ali dos anos 80 para cá, né? Então, surgimento dos cartões de crédito, de débito, das transferências eletrônicas, né? Que vai facilitar aí as transações tanto nacionais quanto internacionais. E mais recentemente, do século XXI para cá, o surgimento das criptomoedas, né? Então, essas moedas digitais, né, que usam criptografia para segurança, né? Então, também tem tido aí uma importância que a gente ainda não consegue mensurar muito bem, né, o impacto que isso vai ter a longo prazo, mas que já tem gerado aí uma série de debates acerca do sistema financeiro monetário internacional contemporâneo. Então, sintetizando aqui, então, o escambo, troca direta ali no período aí, da pré-história, as primeiras formas de dinheiro, ali no contexto mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, depois as primeiras moedas, ali cerca de 600 antes de Cristo, depois as primeiras cédulas de dinheiro, né, ali 1000 depois de Cristo, depois os bancos e as letras de câmbio, ali na Idade Média, na Europa, depois o surgimento do papel moeda moderno ali na Europa, no século XVII, padrão ouro, século XIX, Bretton Woods, pós-Segunda Guerra Mundial, dinheiro digital, final do século XX, criptomoedas, início do século XXI. Acho que são alguns marcos que dá para utilizar assim como referência e eventualmente pensar aqui como sugestão, tá? Talvez uma linha do tempo, né? Uma ilustração assim que seja mais fácil, né? De ser compreendida, né? Algo mais ilustrativo, mais intuitivo, didático, né? Acho que pode ajudar nesse sentido. Olha, eu gostei aqui, porque tem
essa trajetória toda temporal. E, professor, vamos aproveitar um pouco aí a sua especialidade. Vamos falar da última sala que eles estão e que vai ter um pedaço grande dela só para mostrar a criptomoeda. Uhum. E vamos pensar, algumas coisas podem ser divertidas porque são várias criptomoedas, não é isso? Sim, sim. Quer que eu fale um pouco sobre Sim, criptomoeda? sim, por favor. Claro, olha, José, não sou um especialista em criptomoedas, mas já li bastante coisa, sei alguma coisa sobre, tá? Primeiro, assim, de forma muito geral, criptomoeda é uma forma de dinheiro digital que você pode usar de forma online, né, de forma digital, para fazer transações monetárias. Então, a gente pode pensar, né, em um exemplo, né, que você pediu assim, para ser mais didático, como um jogo de videogame, por exemplo. Então, as crianças estão jogando um jogo de videogame onde elas acumulam moedas virtuais. E, eventualmente, essas moedas ali do joguinho são usadas para comprar coisas dentro daquele joguinho. Então, um joguinho de luta em que ele pode usar aquela moeda para comprar equipamentos, ali, roupas para seu Perfeito, perfeito. lutador. A criptomoeda seria semelhante, só que a diferença é que você poderia comprar coisas também fora do jogo, também produtos e serviços na vida real. Então, acho que essa seria uma definição bem simples em relação ao que seria uma criptomoeda e como ela poderia ser utilizada. Entrando numa questão um pouquinho mais específica, né, sobre como funciona, elas funcionam por uma tecnologia que a gente chama de blockchain, que a gente pode pensar nesse blockchain como um livro de registros gigante, em que todos podem ver, mas que ninguém consegue ir lá e alterar. Então, cada vez que você vai usando essa moeda, essa transação ela vai sendo registrada nesse grande livro caixa, nesse blockchain, de modo que seria segura porque não seria possível fazer essa alteração. Então, você conseguiria ter essa garantia. Então, algumas características, né, dessas criptomoedas, elas não têm uma representação física, né? Então, não existe moeda ou nota física representando, né, esse dinheiro, é tudo eletrônico. Ela é descentralizada, né, porque elas não são controladas por um governo, por um banco que emite essas moedas, né, que gerencia esses ativos. Em vez disso, são pessoas ao redor do mundo, de forma descentralizada, que fazem esse sistema funcionar. Outra característica é que elas permitem, então, o anonimato, né, por parte das pessoas que querem utilizar essas moedas, porque as pessoas conseguem, então, fazer transações sem revelar a sua identidade. Alguns exemplos, né? Um exemplo mais famoso é o Bitcoin, né? Que acho que você mencionou. Tem outras moedas, como o Ethereum, por exemplo, dentre outras que surgem aí diariamente. Por que elas são importantes, né? Então, elas estão sendo colocadas hoje em dia como possíveis facilitadoras de transações econômicas. Então, você pode enviar e receber dinheiro de qualquer lugar do mundo de forma muito rápida, sem intermediação, então você não tem taxas a serem pagas, né, para intermediadores desse processo. Porém, elas trazem consigo muitos desafios e perigos de forma ampla, né? Então, primeiro que elas são muito voláteis, né? Então, o que isso quer dizer? Que o preço pode mudar muito rapidamente. Como você não tem um governo por trás, uma autoridade monetária por trás, elas dependem basicamente da confiança das pessoas. Então, o valor da criptomoeda, ou pelo menos o preço de uma determinada criptomoeda, vai ser dado pela crença das pessoas em relação àquela moeda. Então, se as pessoas acreditarem que essa moeda ela vai valorizar no futuro e passarem a comprar essa moeda,
vai haver uma tendência de valorização de longo prazo. Se as pessoas acreditarem que ela não vale mais nada e quiserem se desfazer dessa moeda, o preço vai cair. Aí você pode argumentar, mas isso não serve para qualquer moeda, para qualquer ativo? Sim, em tese sim. Em tese isso funciona para o dólar também. O dólar só tem valor porque as pessoas acreditam que o dólar possui valor. Mas a diferença é que o dólar possui todo um conjunto de instituições por trás da moeda. Então você tem o governo americano, as instituições do governo americano que vão das Forças Armadas, né? Enfim, do executivo ao legislativo, ao judiciário. Então você tem todo um Estado por trás dando apoio, né? Dando peso ali, institucional àquele ativo, que não acontece no Bitcoin ou em qualquer outra criptomoeda. Então, pensando em um ensino para crianças, né, talvez utilizar histórias e analogias, né, então contar uma história onde um personagem ali de um jogo usa moedas para comprar algo na vida real, talvez pensar em comparações simples, né, então comparar o blockchain, né, como eu comentei, é um grande livro de registros, né, que todos podem ver ali, mas ninguém consegue lá rasurar. Pensar em ilustrações, né, em mapas, enfim, que ajudem. E por fim, deixei de falar alguma coisa. Deixei de falar sobre a geração, né, das criptomoedas, né? Então, elas ocorrem geralmente por um processo de mineração, né? Então, quando a gente olha para o Bitcoin, por exemplo, você tem a mineração do Bitcoin. O que é essa mineração, né? É basicamente um processo de resolução de quebra-cabeças, por assim dizer, de forma simples. Basicamente, você teria quebra-cabeças digitais extremamente complexos em que ele precisa ser resolvido, e a partir do momento que ele é resolvido, ele premia, ele recompensa a pessoa que resolveu aquele quebra-cabeça com novos bitcoins. Então, seria como encontrar um tesouro escondido. Então, por que se fala em mineração? Porque não são pessoas fazendo contas no papel e na caneta que resolvem esses quebra-cabeças, né? Basicamente são computadores cada vez mais poderosos, que consomem cada vez mais energia. Então, são pessoas ao redor do mundo usando esses computadores, esses processadores, que aí sim os computadores com essa capacidade de processamento vão resolvendo esses quebra-cabeças. Conforme eles vão resolvendo quebra-cabeças, eles vão gerando novos bitcoins. Então, cada vez que o quebra-cabeça é resolvido, uma nova página é adicionada a esse livro de registros, né, que seria o blockchain. Então, isso ajuda a manter esse sistema seguro e estável, não em relação ao preço, né, de cada Bitcoin que é dado pelas pessoas, mas em relação à oferta, né? Então, a ideia é que você vai ter uma quantidade limitada de Bitcoins a serem gerados, e vai chegar no momento em que você não vai ter novos Bitcoins, né? Então, isso gera um senso de escassez, né? Que, olha, vai chegar num momento em que não vai ter mais Bitcoin para ser minerado, vai ser a quantidade que existe no mundo. Acho que são 21 milhões, se eu não me engano. Então, é como um jogo ali onde há um número limitado de moedas que podem ser encontradas. Então, talvez dá para pensar em algumas analogias com a mineração do próprio ouro, né? Então, comparar a mineração do Bitcoin com a mineração de ouro, onde as pessoas precisam cavar ali, encontrar o ouro. Só que a diferença é que, nesse Muito caso, bom, é o muito computador bom. fazendo conta, né? Dá pensar na analogia com quebra-cabeça, com jogo de quebra-cabeça. Então, eu acho que seriam algumas das sugestões aí para pensar no Bitcoin, na sua utilização aí na economia moderna. Mas você pode comprar o Bitcoin tipo com dólar? Você pode comprar de outras pessoas, Sim. aí não do Com moeda. sistema. Sim, mas aí com moeda usual, tipo o dólar. Com qualquer coisa, e as pessoas usam qualquer coisa, tipo, qualquer coisa mesmo, assim. E quando eu falo qualquer coisa, eu estou falando drogas, armas, órgãos, pessoas. O Bitcoin, ele pode ser utilizado para resolver qualquer transação econômica.
Então, você tem todas as negociações acontecendo entre as pessoas, né, no mercado secundário, que a gente chama. Então, você não consegue comprar bitcoins direto do livro caixa, por assim. Não vou lá, eu quero comprar direto do fornecedor. Isso não existe. Você sempre vai comprar bitcoins de outras pessoas ou de instituições. Nos últimos anos, o que a gente tem observado? O Bitcoin sendo inserido aí no sistema financeiro formal, em que você tem hoje instituições financeiras transacionando bitcoins, então comprando e vendendo bitcoins. Hoje, inclusive, você tem fundos de investimentos, índices na bolsa, atrelados a Bitcoin e tudo mais. Mas o dinheiro sempre está sendo movimentado de pessoa para pessoa, tá? Mas Ou de instituição para instituição. Desculpa, professor. Pode Mas falar. o Bitcoin é minerado, aí ele entra, digamos, para esse grande livro que você fala. Alguém tem que fazer essa primeira aquisição, não? Isso. Quando ele é minerado, né? Quando a pessoa que minerou aquele Bitcoin, ela ganhou esse Bitcoin. Aí ela pode Ela fazer. ganhou do zero. Ela ganhou do zero. No caso, então, assim, conforme a Ganha do oferta de Bitcoins zero. foi aumentando. Ai, pessoal, desculpa, só um avião aqui perto. Não está dando para ouvir, não. Estamos te ouvindo bem. Tá. Conforme a oferta de Bitcoins foi aumentando, né? A ideia é que vai ficando cada vez mais difícil, né, para você minerar novos bitcoins, para você resolver esses quebra-cabeça. A ideia é que fica cada vez mais difícil. Então, hoje em dia, não é mais possível, né, ou pelo menos rentável, você querer minerar bitcoin da sua casa, por exemplo. No começo, quando surgiu, as primeiras moedas, elas eram mais fáceis, né, de serem mineradas. A capacidade, né, que você precisava computacional era menor para isso. Então, era muito comum as pessoas minerarem Bitcoin das suas casas, né? Então, tinha gente que minerava Bitcoin no computador comum. Eventualmente, pessoas investiam, né, para fazer isso, compravam ali processadores, né? Hoje, quando a gente fala em mineração de Bitcoins, a gente está falando em grandes fazendas mesmo, consumindo muita energia. Assim, quando eu falo fazendas ou grandes empresas com muitos processadores, com uma capacidade computacional enorme, porque é algo que consome muita energia, né? Então não é algo que hoje em dia seja mais viável você fazer da sua casa, até onde eu sei, né? E então, sim, né? Quando você minera o Bitcoin, você ganha aquele Bitcoin que você minerou. Aí você pode fazer o que você quiser com aquilo. Você pode guardar isso e você pode guardar isso tanto em carteiras digitais quanto em pendrives. Assim, tem vários casos, né, de pessoas que guardaram isso em mídia física e depois perderam ou não sabem ou não lembram a senha, como abrir, enfim, tem uns casos curiosos nesse sentido, assim, de que Mas, era professor, uma então um miséria de Bitcoin, pendrive. mas que hoje valeria milhões de dólares, em bilhões de dólares. Entendi, professor. Então, nesse sentido, o pendrive seria um cofrinho, aonde você põe tudo ali, Pode ser uma analogia, sim, pode ser uma correndo analogia. um risco tremendo, né? Correndo um risco tremendo, exatamente, porque você não tem nenhuma garantia, né? Mesmo em relação a sequestro, assim, a roubo, né, online de dados, né? Caso você tenha a sua carteira digital, por exemplo, seja sendo hackeada, né? Você não tem para quem recorrer, assim, né? Porque é um mercado totalmente descentralizado, desregulado. É diferente, por exemplo, se você tem um depósito numa poupança, num CDB, até 250 mil reais, por exemplo, que em alguma instituição aqui brasileira, você tem o fundo garantidor, né, que vai te ressarcir, né? Caso aquele banco quebrar, por exemplo. Se a sua conta for hackeada em um banco brasileiro, enfim, qualquer lugar do mundo, e você vai ter a quem recorrer, né? Ao governo, né? No caso a polícia, mas no caso ao governo, a própria instituição, enfim. Quando a gente está falando de bitcoins, a gente está falando de um mercado desregulado, né? Então, os riscos são muito maiores, né? Então, por isso que ele é utilizado, tem sido muito utilizado no mercado negro, né? Ou no mercado paralelo, em que as pessoas não querem ter registros das suas ações, né? Então,
em especial para comércio de ilícitos, né, como eu comentei. Mas também tem sido usado em casos em que você tem governos repressivos, ditatoriais, em que as pessoas estão tentando fomentar movimentos rebeldes e de libertação, enfim. Então, a utilização e as possibilidades aí são muito amplas, né? A questão é que, como eu comentei, até então elas dependem da crença que as pessoas dão nelas, né? Então, você tem muitas criptomoedas surgindo aí diariamente. Tem uma discussão sobre qualidade das diferentes criptomoedas. Eu não tenho capacidade técnica de entrar nessa discussão, falar qual criptomoeda apresenta qual vantagem comparativa em relação à outra, mas, em geral, quando a gente fala em preço, né, quando a gente fala em mercado, a gente observa que o preço é dado pela a confiança que as pessoas têm nessas moedas, né? Então, as moedas que surgiram na frente, ali, o que partiram na frente, né, que surgiram primeiro, né, como o próprio Bitcoin, como o Ethereum, né, acabaram se consolidando mais no mercado. Eu não sei dizer assim se elas possuem alguma qualidade superior em relação a outras, ou se é só pelo fato delas serem mais famosas, delas terem saído na frente, né, delas serem mais conhecidas. Que hoje, quando a gente fala em criptomoeda, vem à mente o Bitcoin, né, que de fato é a moeda, é a maior, assim, né, a mais transacionada, é a que possui o maior valor de mercado, é a mais famosa, é a mais debatida, enfim. Muito Eu bom, queria. professor, porque estou vendo que a gente pode fazer uma página dupla sobre Bitcoin, tem várias explicações legais. Essa coisa da mineração rende, até um humor também. Uhum. E isso aqui pode ficar muito bom. Nós podemos listar vários nomes, porque então ó, tem Bitcoin, Ethereum e tem dezenas de outros nomes. Não é isso? Várias, inclusive surgem umas memes, né? Aquela Dogecoin, né? Que fizeram que era daquele cachorrinho do meme, né? E ela passou por uma valorização assim gigantesca. Esse exemplo é legal para falar sobre risco dessas moedas. E depois ela desmanchou, assim, então foi um claro movimento, assim, de que Ah, alguns atores tentaram inflar o valor dessa moeda, depois estava lá em cima, despejaram, que é o que a gente chama de pump and dump, né, esse fenômeno, quando um grupo de investidores, ou de forma coordenada ou não, inflam o preço de um ativo, geram uma bolha especulativa em cima desse ativo, e quando o preço está lá em cima, se despejam, se livram, né, desse ativo, despejam ele no mercado e o valor despenca, e as pessoas que compraram esses ativos ficam com prejuízo, a gente chama de pump and dump. E quando a gente fala em criptomoeda, tem vários, né, esse fenômeno acontecendo aí diariamente com várias moedas, mas eu acho que a que ganhou mais mídia, mais destaque, talvez por causa do meme, né? Do meme, foi a Dogecoin. Você sabe qual a moeda que eu tô falando? Aquela que tem a figura do cachorrinho? É o Não, Dogecoin. Mas ela é eu não vou negociada, assim, achar. depois vocês podem dar uma pesquisada, mas deixa eu puxar aqui o preço dela dos últimos 5 anos. Ó, foi uma moeda assim, até final de 20, ela valia 0,01. O que é aqui? Real? Centavo? Acho que real. Aí, em 21, ela chegou a 3,3. Então, de 0,01 a 3,33. Assim, então, se multiplicou aí em quantas vezes, né? E depois ela caiu lá para casa dos 30 centavos lá na frente. Então, um exemplo assim, que mostra, né, como que essas criptomoedas são voláteis, né? Mas desculpa, podem continuar. imagina. Eu posso fazer uma última pergunta, aproveitando que está acabando o tempo, José? Você quer fazer mais Pode, alguma? Eu pode. quero só fazer uma que o tempo voou. Quando a conversa é boa, o Não, e a tempo gente pode voa. ficar um pouco mais. A gente demorou no começo, que a gente ficou conversando, se apresentando, fiquem tranquilo. Pode falar, Não, Zé. o que eu queria perguntar é, então, de um jeito mais simples, como explicar o que é Bolsa de Valores? Perfeito. Eu acho que isso é importante, sim.
Bolsa de valores é como se fosse, assim, numa analogia, seria quase que um mercado em que as pessoas podem comprar e vender ativos financeiros. Em especial, títulos de posse de empresas, tá? Então, se a gente pegar uma definição mais formal, então é um mercado organizado onde se negociam essas ações de sociedades de capital aberto e outros valores imobiliários. Mas na prática, é um espaço, ou na prática não, de forma mais simples, é um espaço em que as pessoas podem comprar e vender posse de empresas e outros ativos financeiros, e as próprias empresas podem vender ali a sua a sua posse, né, a sua sociedade, como uma forma de capitalizar recursos, né? Então, quando a gente fala em bolsa de valores, a gente pode falar, por exemplo, no mercado primário e mercado secundário. Aí eu acho que complementando o que você tinha perguntado sobre o Bitcoin, Paloma, que no Bitcoin não existe esse primário, você não consegue comprar direto. No caso da Bolsa de Valores, pensando na realidade de uma empresa, você pode participar do mercado primário quando a empresa faz um IPO, por exemplo. Então, quando a empresa ela faz essa oferta inicial de ações, né? Essa oferta pública inicial. Então, a empresa vai lá e vende as ações no mercado. Ela faz um IPO. Então, é quando essa empresa ela se torna uma empresa de capital aberto. Então, quando você participa de um IPO e compra essas ações dessa empresa, esse dinheiro está indo para essa sociedade, está indo para a empresa ali que fez o IPO. Após esse processo, a compra e a venda dessas ações ocorre no mercado secundário. Então, por exemplo, se hoje em dia você abrir ali a sua corretora, ali ou você abre uma conta ali numa corretora e compra ações da Petrobras, compra ações da Vale, compra ações de qualquer empresa, esse dinheiro não está indo para a Vale, não está indo para a Petrobras, está indo para a pessoa que está vendendo essa ação para você, por isso que a gente chama de mercado secundário, ele ocorre entre as partes do mercado. Então, que vai determinar o valor dessa ação, que, como consequência, vai dar o valor de mercado daquela empresa, que é a soma de todas as ações pelo preço que elas estão valendo naquele momento. Então, quando você compra ou vende ações, isso está influenciando o valor dessa ação. Obviamente, uma transação, você fazendo isso de forma individual, não vai influenciar o preço, mas as pessoas no mercado como um todo fazendo essas transações acabam influenciando o valor de mercado dessa empresa. Então, a Bolsa de Valores acaba sendo esse espaço em que essas transações, né, financeiras ocorrem. Então, como eu comentei, né, isso pode ocorrer tanto pelo mercado primário, né, então, quando as próprias empresas vendem as ações, pode ser tanto pelo IPO, né, como eu comentei, que é a oferta inicial, mas a empresa pode fazer isso posteriormente, depois é o que a gente chama de follow-on, mas, enfim, acho que não precisa entrar nesse nível de detalhe, mas que nessas operações o dinheiro está indo para o caixa da empresa. Quando você compra no mercado secundário, você está comprando e vendendo de outras pessoas. Aí você pode transacionar tanto certificados de posse, né, de sociedade, de participação em sociedades de empresas, né, que são a compra e venda de ações, quanto vários outros ativos imobiliários. Né? Então, você pode vários outros ativos. Então, tanto commodities, além de poder negociar no mercado futuro, né? Então, eu posso, por exemplo, negociar opções, né, de compra e de venda em relação a um determinado tempo futuro. Então, eu posso fazer isso tanto com preço de commodity quanto com preço de ação, por exemplo. Suponhamos que eu acredite que, por algum motivo,
o petróleo vai subir muito fortemente nas próximas semanas. Então, eu posso, eventualmente, comprar uma opção de compra no futuro a um preço atual desse petróleo. Caso subir lá na frente, a hora que eu for executar essa opção, eu vou ganhar essa diferença. Ou eu posso fazer o contrário, eu posso comprar uma opção de venda. Ou eu posso vender a compra ou vender a venda. É meio complicado, né? Tem uma opção de call e de put, né? Então, basicamente varia se eu acho que vai crescer, se vai subir, e o risco que eu quero ter na operação, assim. Eu acho que não vale entrar nesse nível de detalhe, assim. Por exemplo, eu posso fazer uma venda de put, que é uma venda de put, né? Que seria eu fazer um seguro de um determinado ativo. Eu posso fazer uma venda descoberta, uma venda coberta. Tem várias estratégias, né, que você pode fazer especulando em relação ao valor de um determinado ativo, né? Então, eu posso fazer uma operação de short, por exemplo, em relação a um determinado ativo, que é eu alugar, né, uma ação apostando na queda do preço dessa ação. Então, eu me comprometo a pagar o preço presente e recomprar as ações no preço futuro. Então, se ela cair, eu consigo recomprar num preço mais baixo e lucrar essa diferença. Então, tem várias operações complexas nesse mercado, nos mercados futuros, que servem tanto para especulação, né, para os especuladores internacionais, mas também como ferramentas de proteção de empresas, né? Então, assim, por exemplo, suponhamos que você tem uma empresa que exporte carne bovina. E para essa empresa se manter rentável, você precisa exportar carne bovina a um determinado valor. E você não sabe se lá na frente o preço da carne vai subir ou descer muito. Você pode fazer uma operação de hedge. Olha, eu vou garantir, né, a venda futura dessa mercadoria a um determinado preço, que lá na frente, se o preço cair ou se cair muito, eu consigo manter a empresa rentável. Mas se o preço subir muito, eu perco essa oportunidade. Enfim, eu acho que a pergunta foi mais simples, né? A pergunta foi o que é uma bolsa de valores, né? Então, é justamente esse mercado organizado aí, onde se negociam essas ações de sociedade de capital aberto e outros valores imobiliários, como opções no mercado futuro, por exemplo. Tá ótimo, prof. Agora eu entendi aqui melhor, e esse assunto da bolsa, da ação, vai ser bem importante Deixa eu mesmo. trazer mais uma informação, José, que eu acho que às vezes também gera confusão nas pessoas, sobre o Ibovespa, né? O que é o Ibovespa? O Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu, né? Eu acho que é uma dúvida Boa, que, boa ideia. em geral, as pessoas têm, né? O Ibovespa é um índice, tá? Então, assim, ele acaba funcionando como um indicador ali de desempenho, né, das ações da Bolsa Brasileira, porque ele é um índice composto pelas principais ações que são negociadas na Bolsa Brasileira, que no caso é a B3, aqui em São Paulo, né? Então, você tem lá um conjunto de ações de empresas que representam uma parcela, uma porcentagem específica desse índice. Então, em geral, são as grandes empresas brasileiras e tem uma concentração muito forte em commodities e serviços financeiros. Então, basicamente, se olhar o índice, metade é banco e grandes, e Vale e Petrobras, basicamente. Se você consegue dar um Google, assim, vai ter a pizza ali da parcela que cada empresa representa. Então, como é a média, né, ponderada, né, dessas diferentes empresas, ele acaba representando ali, em geral, assim, o humor, né, o desempenho da Bolsa Brasileira, né? Então, se essas ações elas sobem mais, o índice sobe. Se elas caem mais, o índice cai. E lembrando que, embora tenha uma relação, né, com a economia real, não é direto, assim, né? Por exemplo, o fato da ação subir ou cair, tipo, no curto prazo, pelo menos, não muda nada, assim, a realidade da empresa no dia a dia, né? Então, mas há uma relação. Se a empresa começa a se valorizar muito, né, as ações começam a subir muito, a empresa pode, por exemplo, fazer um follow-on, então, vender ações no mercado, captar dinheiro
e usar esse dinheiro na sua atividade real. Então, se a ação cai muito, isso pode gerar uma desconfiança em relação àquela empresa, desvalorizar as ações, que eventualmente a empresa pode usar como garantia, né, para empréstimos. Assim, acaba tendo efeito na vida real, mas não é tão direto quanto a gente pensa, né? Então, eventualmente, se a empresa vai soltar um relatório trimestral, olha, o relatório vai vir bom, o lucro, o EBITDA, enfim, os indicadores vão subir, então a empresa vai lá então as pessoas acham que a ação vai valorizar em função da melhora do desempenho operacional da empresa, então isso pode levar a uma valorização da ação, mas não é direta a relação com a economia real, não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, assim, então, uma coisa é o que a empresa, por exemplo, tem de patrimônio, que ela tem de dívida, e o seu valor ali patrimonial. E outra coisa é o valor de mercado, né? Que é o que as pessoas acham que essa empresa vale, que aí é a quantidade de ações que ela tem no mercado multiplicada pelo valor da ação naquele momento, né? Então, isso dá o valor de mercado da companhia. Tudo bem? Não, muito bom. Ótimo. Paloma, comenta você, para mim já foi muito E o bom, porque eu sou... mesmo em relação, por exemplo, aos Estados Unidos lá, que é o Standard Poor's, né? O que é esse SP500, né? Que subiu, desceu, também é um índice das 500 maiores empresas listadas lá no caso, em Nova York, né? Então, na Bolsa de Nova York. Mas também é um índice composto aí pelo valor de mercado dessas empresas. Então, Tá muito bom. Porque Eu tenho. agora eu marquei algumas coisas que eu vou te passar, Paloma, e vamos ver a bibliografia também. e eu mando para E vocês as anotações que eu fiz também. não, vai ser Sim. muito bom. Diga, Paloma. Acho que você tem mais perguntas, né? É a última, Lerge, é uma coisa mais simples. Que quando eu estou me baseando num livro aqui, de um cara que fez sei lá, acho que são 4 livros, né, Zé? 4 ou 4 5 volumes, livros só sobre a história do dinheiro. Ai, vai desfocar. Mas é esse livro que é o aqui. brasileiro, né? Legal. Sim. E ele fala uma coisa que eu só queria confirmar, porque no nosso senso geral eu tinha outra ideia, que ele fala que o escambo, na verdade, essa noção de troca entre coisas de natureza diferentes, era uma coisa, na verdade, não comum dentro de uma mesma sociedade, mas entre povos estrangeiros, porque dentro de uma mesma comunidade eles criavam uma espécie de moeda comum, seja trigo, cevada, principalmente no início, e eles faziam as trocas por meio desse objeto-chave, e não tipo uma galinha por uma vaca, por exemplo. É isso mesmo? Olha, Paloma, difícil assim de eu falar é ou não é. Eu acho que depende um pouco, inclusive, também de concepções, né, sobre o dinheiro, sobre a moeda e sobre o seu surgimento. Porque eu estava lendo um pouco sobre teorias, né, que buscam explicar o surgimento, né, da moeda, né, então quando que isso surge, né, ou de forma mais geral o dinheiro, né, como que surge o dinheiro, ou por que o dinheiro surge, e você tem meio que 3 teorias, assim, você tem 3 grandes explicações. Você tem a primeira, que seria a teoria da mediação nas trocas, e um dos pais dessa explicação é o Adam Smith, né? Então, ele tem essa visão, né, de que, olha, o dinheiro ele surge justamente para facilitar essas trocas, né? Então, para superar ali os problemas, os desafios do escambo. Então, como eu tinha comentado, né, no escambo, as trocas, né, de bens e serviços dependiam ali das pessoas quererem fazer a troca naquele determinado momento, por aquele determinado valor. Então, o dinheiro ele surge como esse meio de troca universalmente aceito, resolvendo esse problema, né? Então, com dinheiro, as pessoas poderiam vender ali os seus bens, os seus serviços por um ativo comum e depois usar esse ativo para comprar outras coisas. Mas você tem outras explicações que
buscam um pouco contestar essa visão um pouco mais economicista, assim, que o dinheiro serviu justamente para se constituir enquanto meio de troca. Então, você tem, por exemplo, uma teoria das compensações ou retribuições que vem da antropologia, assim, então são vários antropólogos, né, e historiadores que são os proponentes dessa teoria. E a ideia é que essa teoria ela defende que o dinheiro surgiu como uma forma de compensação ou retribuição em contextos sociais e rituais. Então, em culturas antigas, né, em que você tinha bens como gado, conchas, metais preciosos, enfim, usados como presentes, esses bens eles serviam então para reforçar laços sociais, pagar dívidas de honra, compensar danos. Então, a origem estaria mais aí. E aí os antropólogos que são colocados como proponentes, né, nessa corrente seriam o Bronisław Malinowski, por exemplo, o Marcel Mauss, entre outros, né, que vão destacar a importância aí dessas trocas, né, dessas retribuições nas sociedades primitivas. E tem uma outra teoria, que é a teoria da gestão de taxas e impostos pelo Estado, que alguns vão falar de teoria cartalista, né? Também é defendida por alguns historiadores, e em especial por um cara que chama George Friedrich Knapp, que ele é autor de um livro que chama The State Theory of Money. E nessa visão, que também é conhecida como a teoria estatal do dinheiro, o dinheiro ele teria surgido como uma ferramenta do Estado para facilitar a arrecadação de impostos e a gestão econômica. Então, segundo essa visão, os governos eles precisavam de uma forma de coletar ali tributos e administrar esses recursos. Então, ao emitir as moedas, os governos poderiam exigir que os impostos ali fossem pagos nessa moeda, criando uma demanda por ela, né? Então, acho que é menos. Esse é um ponto menos consensual, assim, é menos pacífico falar sobre exatamente ali onde o dinheiro surgiu, porque eu li algumas coisas que mesmo nessas sociedades antigas, assim, o escambo que a gente usa, assim, de forma mais didática, de forma mais livre, não era plenamente adotado, assim, então essa situação, eu preciso trocar, assim, é algo meio forçado, porque desde essas primeiras sociedades as pessoas já usavam algum tipo de ativo ali comum para fazer as trocas comerciais. Só que, em geral, eram ativos que tinham algum valor inerente, assim, eram que eles iriam usar isso para outra coisa, né? Então, trigo, né? Então, assim, cereais em geral, né? Eventualmente minérios, né? Quando na era do cobre, né? O cobre tinha várias funções, ele poderia ser derretido de forma fácil, ser utilizado para fazer arma, panela, instrumentos, utensílios, enfim. Só que depois o cobre era muito abundante, né? Então eles tiveram que mudar para outra coisa, porque se é muito abundante também não serve, precisa ser algo meio escasso. Aí foi para prata, né? Depois foi para o ouro, até surgirem as primeiras manifestações como mais da forma como a gente entende o que seria dinheiro hoje. Então, na Mesopotâmia, lá que eu comentei, na Babilônia, aqueles tabletes de argila, que também alguns contestam, não era bem dinheiro, era meio que um registro de uma dívida, mas você não tem registro que as pessoas trocavam isso entre si. Assim. Então, é tudo meio que a gente está falando de milhares de anos atrás. Então, mesmo quando a gente fala no surgimento da moeda na Lídia, né? Então, como o primeiro marco ali para o surgimento da moeda, é assim, é onde a gente tem o primeiro registro histórico, né? Não quer dizer que não possa ter existido em outro lugar antes dali, né? Mas é onde a gente tem o primeiro registro de uma moeda cunhado ali com uma selagem oficial por meio de um estado, foi na Lídia, né? Na região ali da atual Turquia, né? Na região da Anatólia. Então, assim, Paloma, eu não sou historiador, tá? Eu não sou especialista em história antiga, então, assim, eu me sinto menos confortável em fazer uma afirmação categórica nesse sentido. Tá falando, olha, era daquele jeito, não era. Assim, pelo que eu li mesmo, entre os antropólogos e os historiadores, há várias controvérsias, assim, em especial sobre essa transação do escambo
a utilização de alguma moeda, de algum padrão definido. Dá uma lida eu vou passar para vocês a bibliografia, mas para não ter que ir num livro muito denso, nada disso, tem uma reportagem da BBC, né, que eu comentei, quando o dinheiro foi inventado e como o dólar se tornou a principal moeda do mundo. Vou mandar no chat aqui, mas depois eu mando para vocês no Word que eu comentei. Tá bom. Ótimo. BBC. Que ali eles mencionam, inclusive, essas controvérsias. E, inclusive, assim, eles entrevistam assim, uns 2 pesquisadores com muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, que são antropólogos ali. Inclusive, um é diretor do campo lá do projeto DIUR, né, do Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, ele foi o diretor do projeto lá, que escavou a cidade, né, enfim, Ur foi uma das cidades dos estados da Suméria, né, na Mesopotâmia e tudo mais, e que, enfim, ele traz algumas informações interessantes em relação à utilização, né, de diferentes ativos. Então, ele vai falar que, naquele momento, a cevada e a prata eram muito mais utilizadas para essas transações do dia a dia do que esses tabletes de argila que eu comentei, que eles serviam mais para registrar essa dívida mesmo, porque com o surgimento da agricultura, né, das cidades, as pessoas começam a ter excedente, né? Então, acho que um ponto aqui, estou me aventurando um pouco fora da minha área, tá, pessoal? Mas pelo que eu li, tá? Que quando você tinha essas sociedades pré-agrícolas, né? Então, basicamente, sociedades de coletores, de caçadores, você tinha menos uma desigualdade estruturante entre elas, né? Porque por mais que algumas pessoas nas sociedades fossem mais bem recompensadas, então, eventualmente os caçadores, as pessoas que estavam ali na linha de frente, que eventualmente vão ter direito a uma parte maior da coleta, da caça, no limite não tinha como a pessoa estocar isso, né? Então eles meio que tinham que dividir ali entre todo o grupo, ainda que alguns ficassem com menos. Então, quando a gente pensa, né, nessa figura do escambo, né, faz mais sentido, né, a gente pensar que as pessoas vão trocar entre si coisas que tenham ali um valor para essa sociedade, né? A gente está falando de grupos nômades há mais de 10, 20 mil anos antes de Cristo, né? Então a gente está falando realmente de registros muito antigos. Agora, quando a gente tem o surgimento da agricultura, que vale 20 a 10 mil anos antes de Cristo, o surgimento dessas primeiras civilizações ali na região da Mesopotâmia, aí você começa a ter um sistema de estruturação da sociedade, da divisão da terra, de quem vai ficar com excedente daquela produção, as pessoas começam a acumular excedente, aí começa esse tipo de coisa, porque aí a pessoa vai lá e recebe uma quantidade em qual que é o ativo ali mais importante? Grãos, a pessoa recebe grãos. Só que, como que eu vou guardar esse grão? Assim, eu quero usar isso para outras coisas, mas vai estragar, eventualmente não tenho onde guardar isso. Então, começa esse sistema de silos. Então, o Estado vai lá e guarda para você e ele te dá um tablete de argila em troca, destacando que você tem direito a esse ativo. E aí as pessoas começam a usar isso numa economia mais ampla, mas eu vi esses pesquisadores falando que no dia a dia as pessoas acabavam usando assim, outros bens que eram mais fáceis, ali, mais úteis no curto prazo, grãos, prata, né, enfim. E aí, ao longo dos anos, as pessoas vão usando esses bens intermediários, né? A prata, o ouro começa a ser cada vez mais utilizado. Mas qual que é o problema? Que você não tinha um padrão ali sobre como pesar isso. Então, pensa que a gente está falando de uma época que você não tinha balança eletrônica de precisão. Então, era tudo muito subjetivo. E a qualidade, né? Então, você poderia fazer uma liga ali que tinha menos prata, mais cobre, por aí vai. E aí a importância do surgimento da moeda na Lídia, que eu comentei. Porque aí não, é o governo, olha, vai pesar tanto, vai ter tantos por cento de prata, a gente vai garantir a veracidade, o valor desse ativo. E aí isso vai ser revolucionário, porque aí passa a ser usado por outras cidades-estados na Grécia, o Império Romano, aí o Império Romano vai ter uma importância muito grande do dinar, né, que era a moeda romana. E aí, depois, o outro marco importante que eu falei é o surgimento do papel moeda lá na China. Por que é importante? Porque, poxa,
por mais que essas moedas, né, tivessem o Estado por trás, ela valia por si só, né? No limite era o metal ali precioso que era útil. E na China a gente está falando, não, num papel, né? Que o valor é só porque o governo está assinando lá que aquilo tem valor. E então, assim, só para destacar, Paloma, que em relação a esses pontos, eu acho que eu iria atrás de alguma referência e me protegeria atrás da referência. Falar, tal referência falou isso, porque de fato são debates em aberto e de difícil resolução, né? Porque quando a gente vai para a história muito antiga, assim, a gente depende de diferentes fontes que têm diferentes vieses, né? Então é um pouco difícil esse debate. Aí só duas curiosidades, pessoal, que eu lembrei que eu acho que vale trazer no livro, que vocês tinham comentado, sim. Né? Eu achei duas bem legais, assim, curiosidades sobre o dinheiro. Origem das palavras, né? Então, quando a gente fala em moeda, inclusive money do inglês, vem de Juno Moneta, que Juno Moneta, isso vem da Roma antiga, né? Era o templo de Juno Moneta, que era um antigo templo romano ali que ficava na cidade de Capitolino, eu anotei aqui, tá? Não sei se de cabeça, em Roma, que era um local onde as moedas romanas eram cunhadas. Então, em função desse templo, né, de Juno Moneta, ganhou o nome de em função, assim, Juno Moneta é um epíteto da deusa romana Juno, aí, que é a protetora dos recursos financeiros, aí, por causa disso, todas as moedas da Roma Antiga foram cunhadas nesse templo aí por vários séculos, então por isso que moneta, casa da moneta, do latim, né, passou a associar moeda, e hoje você tem vários lugares do mundo, né, que usam palavras aí derivadas, né, desse latim para se referir à moeda. Outra curiosidade interessante que eu achei é sobre a origem da palavra salário. Já ouviram falar? Eu não sabia, eu fiquei sabendo. Sim, do sal, né? Vem do sal, não é? Vem do sal, de salarium, né, que também era o pagamento dos soldados romanos, né, durante o Império Romano, que também era um ativo, né, utilizado, né, uma forma de dinheiro, né, o sal era usado, que era extremamente útil. Né. Enfim, duas curiosidades interessantes que eu acho que dá para encaixar em algum momento aí. Nossa, professor, foi uma aula intensa. Ai, que bom, Paloma. Paloma, você tinha feito uma pergunta, só porque eu anotei aqui também, mas se vocês acharem... Você tinha perguntado sobre teóricos estudiosos, né? Se valeriam mencionar alguns, isso. Né? Olha... Não, eu ia falar assim, tentando ser eclético, né? Passando por diferentes abordagens e paradigmas, eu acho que alguns, assim, bem importantes, né? Para falar sobre o papel do dinheiro na economia, isso é do dinheiro. Acho que o Adam Smith, né, que eu já comentei, que ele é considerado o pai da economia moderna, um dos pais do liberalismo clássico. Ele, em termos de ideias, né, ele explica como a divisão do trabalho e o uso do dinheiro facilitam as trocas e aumentam a riqueza das nações. A sua importância foi que ele introduziu conceitos fundamentais sobre como as economias funcionam e a importância do dinheiro. Então, assim, indo numa ordem cronológica, tá? Outra figura que não daria para deixar de falar seria a figura do Karl Marx, que a sua contribuição se dá pela análise da relação entre trabalho, valor e dinheiro na economia. Então, ele discutiu como o dinheiro pode influenciar a desigualdade social e a concentração de riqueza, e a importância que as suas ideias sobre o capitalismo, né, o dinheiro, são fundamentais para a compreensão das críticas, né, e alternativas ao sistema econômico atual. Outra figura muito importante é o John Maynard Keynes, né, que desenvolveu ali o que ficou conhecido como keynesianismo, né, entre aspas. Então, ele argumenta que a intervenção governamental na economia pode ajudar e controlar o ciclo econômico, né, de desemprego. As suas ideias influenciaram muito significativamente a política econômica do século XX até os dias de hoje, né, em especial após a ocorrência de crises financeiras. Né? Então, a gente viu isso tanto em 29, quanto mais recentemente, pós 2008. Milton Friedman, que é um dos principais defensores do monetarismo,
que vai enfatizar a importância do controle, né, da oferta de dinheiro para estabilizar a economia. É um neoliberal, né, então, no sentido de que é um liberal dessa geração aí dos anos 20 do século XX para cá, né? Diferenciando do liberalismo clássico, lá do século XIX, começo do século XX. Suas ideias foram importantes para moldar as políticas monetárias modernas, né? Então, em especial, políticas voltadas ao controle da inflação via taxa de juros, por exemplo, via controle da oferta monetária. Discussão bem em alta aqui no Brasil atualmente. Outro acho que seria o Hayek, né, que é um liberal da escola austríaca, né, foi um defensor do liberalismo econômico. Ele argumentou contra o controle governamental na economia, destacou a importância dos preços e do dinheiro na coordenação econômica, e as suas ideias foram importantes para a defesa do livre mercado e do papel dos preços reais nas economias. Então, assim, eu pensei em alguns nomes, assim, de diferentes tradições, de diferentes correntes, assim, do pensamento econômico. Tá ótimo. Sim, sim, até para a gente dar um olhar mais neutro, né? Professor, sim, obrigada. Obrigada por todos os pontos, assim a gente Maravilha, toma bastante gente. cuidado. Tá gravado, eu vou parar aqui a gravação para a gente garantir que não